O papo do próximo bloco é sobre o modernismo no teatro cearense e sobre os pontos de contato entre a obra de Freud e a de Nelson Rodrigues. É só um instante. No caso do Ceará, por exemplo, né? Você tem 43 com vestido de noiva e 50 no Ceará. E a figura de Eduardo Campos. Do mesmo jeito que nada acontece por acaso com o Nelson Rodrigues, também nada acontece por acaso com o Eduardo Campos, né? O Eduardo Campos conhecia, quando escreveu O Demônio e a Rosa, em 50, ele já tinha conhecido a versão do Vestido de Noiva. Ele tinha ido ao Rio e tinha conhecido. E escreve uma peça que tem a mesma estrutura do Vestido de Noiva e que vai ter, digamos, mantida as desigualdades aí, a figura do João Ramos como uma espécie de Ziembinski do Ceará, entende? Misturado aí com um artista muito ligado ao passado, que é o Valdemar Garcia, mas que também vai contribuir para a formação. E, coincidentemente, com um grupo também amador, um grupo de universitários, um grupo saído da Faculdade de Direito, entende? Que vai fazer uma espécie, seria o grupo Comediantes do Ceará, seria exatamente. E o Nelson Rodrigues, cearense, seria o Eduardo Campos, com a peça, que também é jornalista, com a peça O Demônio e a Rosa. Agora, em relação ao Nelson, o Nelson, na verdade, fez um marketing muito grande. Ele também era moderno até nisso, né? Fazia moderno, marketing, sabia se vender. Ele criou um personagem para si mesmo. O cara semi-analfabeto, que só tinha visto Maria Cachucha, só lia Dostoiévski. Só lia Gibi, Dostoiévski. Mas, na verdade, ele foi, antes de escrever, um homem que lia Dostoiévski, que lia Eça de Queiroz, que leu Freud. Está provado que leu Freud. Inegável. Eu tenho um texto dele onde ele diz que leu Freud e que depois de ler Freud foi para o banheiro e vomitou. Não é? E vomitou. Ele diz, eu leio Freud para vomitar. Não é? Por quê? Mas ele leu essas coisas. Agora, por que ele vomitava? Porque, na verdade, ele dizia que o homem não tinha salvação. Né? E o Nelson queria essa salvação do homem. Mas eu acho que Freud e Nelson se aproximam muito, apesar do Nelson Horadança estar se tremendo no túmulo, porque eu estou dizendo isso. Porque eu acho que os dois também colocaram uma certo, como é que a gente diz, um certo, o homem num beco sem saída. Né? O Nelson se incomodava porque dizia que o homem está condenado, ou ele se angustia ou então apodrece, está condenado à neurose, ele está condenado à neurose e à pusilanimidade. Mas o Nelson reconhecia que o homem não tinha saída realmente. Por isso que eu digo que eles se aproximam. Entende? Que essa porção animal do homem, todos os personagens dele, na verdade, se debatem para tentar escapar dessa animalidade. Mas todos sucumbem a essa constatação específica. A gente está acumulando já algumas perguntas aqui, mas eu queria só voltar àquele ponto onde você faz essa diferença do dramaturgo e do homem de teatro, né? Porque a gente volta a discutir a genialidade, a modernidade da dramaturgia do Nelson, né? Da dramaturgia do Nelson. Mas a gente sabe que o Nelson não era só um purista ou um tradicionalista nos aspectos religiosos e morais, mas também ele era um tradicionalista em termos de teatro, né? Então, como é que fica essa questão do Nelson enquanto um modernista e o teatro em si, o teatro, como você coloca, o teatro do ator, o teatro em cena, né? A explicação eu acho que é simples. O Nelson não é um homem de teatro, não é um ator, não entende o trabalho do dramaturgo, melhor, do diretor. Jornalista. Ele é um homem que escreve e que quer ver obedecido quer dizer, transposto para a cena como se fosse um romance. O que ele pensou. Ele não entende que o teatro só ocorre depois dele, a partir dele, mas depois dele. E que tem uma outra autoralidade, que é o diretor, e que é o ator. Não é só o diretor, é o ator. Qualquer ator é autor, entende? Autor não porque vai escrever o texto. Autor porque ele substancia com a sua presença, com o seu olhar, com a sua voz, com a sua inflexão, com a sua pausa, com a sua mão, ele substancia o que está sendo dito e feito
Portanto, ele é autor, ele empresta significado e às vezes significados muito maiores do que a própria palavra ao que está sendo feito e dito. Um outro volta a perguntar, diante da dramaturgia do Nelson, que trazia à consciência justamente o inconsciente, o subconsciente, onde o público de teatro negava-se, incesto, e outras coisas, que de certa forma, porque reconheciam como homem, o homem animal, como hoje é visto esse pressuposto e por que ainda hoje o público de teatro incomoda-se com essas obras? Por que as pessoas se incomodam, se incomodavam tanto naquele tempo e por que se incomodam hoje? Eu vou colocar essa questão para a gente discutir aqui. Quando o Nelson fala dessas coisas do inconsciente, fala do incesto, da pedofilia, né, do parricídio, do matricídio, do filicídio, né, do aborto, né, do canalha, do mau caráter, desonesto. Ora, antes de Nelson, isso era colocado, essas qualidades, esses defeitos, essa coisa, essas escatologias de caráter e sexuais, era fácil de aceitar pelo público porque eram colocadas na classe miserável. Acontecia entre os pobres, entre os mortos de fome, né? Que pela própria condição de miserabilidade seriam alvos disso, quase pervertidos por natureza, né? Como é a ideia de quem nasce na favela, nasce bandido, né? Ora, quando o Nelson traz isso, então é fácil eu me divertir e rir aonde eu não me reconheço. É apenas outro. Do mesmo jeito que a gente ri de um escorregão de um sujeito na rua discutindo, tá com a bunda no chão, não sei, eu caí, eu rio. Quando o Nelson traz isso tudo para dentro da classe média brasileira, não é? Suburbana, é isso que incomoda. Toda vez que eu trago esses pecados capitais, de modo que a plateia se reconheça como igual, vou incomodar sempre. E a outra questão é que esses temas não são temas recorrentes de uma determinada época ou de uma determinada classe. O Nelson coloca isso como ontológicos, né? Quer dizer, ele não acredita no homem como um ser, não é? Freud não acredita nessa possibilidade de redenção. Só através da morte, porque aí o homem se encontraria com Deus, se tem a vida eterna, não é? E aí ele poderia se redimir. Mas, na verdade, incomoda até hoje porque ele toca miticamente, coloca a essencialidade do homem, independentemente em que época esteja, em que espaço esteja, nós trabalhamos com as grandes imagens, com os grandes arquétipos, a nossa relação com o pai, a nossa relação com o filho, a nossa sexualidade.